episódio A Alma do Negócio. Esse projeto é um projeto desenvolvido para empreendedores, cases de superação e sucesso. Eu sou a Elisa Cardoso, junto com a Kellen, nós somos as apresentadoras desse quadro. E hoje, continuando a primeira temporada sobre empreendedorismo, nós vamos falar no terceiro episódio sobre a ousadia de deixar a CLT e empreender no ramo da estética e beleza. E as nossas convidadas de hoje são a Camila Genari, de 37 anos, formada em psicologia, natural de Santo Antônio da Patrulha, casada com Leonardo Braga e mãe de 3 filhos, da Lara, do Germano e da Melina. Hoje ela atua como psicóloga clínica. E a Graziela Genari, 42 anos, formada em enfermagem, natural de Santo Antônio da Patrulha, residente em Novo Hamburgo, casada com o Éder, mãe do Otávio e do Ricardo. As irmãs trouxeram para a cidade a primeira franquia de depilação a laser, conhecida como Não Mais Pelo. Sejam muito bem-vindas, Grazi e Camila. Obrigada. É um prazer receber vocês aqui no nosso quadro, né? Contando um pouquinho, compartilhando conosco e com a nossa audiência um pouquinho da história de vida de vocês. Eu já conheço um pouquinho da trajetória da Camila, sei que é uma jornada linda, né? Está sendo, né, Camila? Está sendo, graças a Deus. Uma jornada linda, uma jornada de muita coragem, de determinação, de superação. Compartilha conosco um pouquinho dessa tua história. Claro. Então, né, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra para nós estar aqui. É o nosso primeiro podcast, né? De muitos que virão, com certeza. E sim, né, Lisa? Tudo está sendo uma superação mesmo. Sair da CLT e empreender. Tem muitos medos que vêm por trás disso, muita insegurança. Graças a Deus, a Grazi, né, que é quem me impulsiona muito, porque eu sou um pouco mais medrosa, diria assim. E a Graziela é muito corajosa e é agora. Então, o meu último trabalho foi por 7 anos numa clínica médica, onde eu atuo como psicóloga clínica. E eu gerenciava a clínica também. Então, foi bem difícil para mim, né, ter esse desligamento do CLT. Porque quando tu é funcionária CLT, tu te acomoda, né? Tu entra numa zona de conforto. Porque chova ou vente, teu salário é garantido. Independente do que tu vai produzir. Tu tem a tua... Tem os benefícios. Tem teus benefícios. Tem teu 13º, tem tuas férias, né? Tu tem toda uma organização que quando tu tá do outro lado, né, empreendendo... Tudo é incerto, né? Ainda mais agora, nós fizemos 1 ano, dia 25 de junho, que estamos com a Não Mais Pelo em Santo Antônio. Então, nós ainda estamos engatinhando, né? Sim. Com a empresa. Por mais que teve uma aceitação maravilhosa aqui na cidade, mas mesmo assim, está sendo passos pequenos, né? É uma incerteza que a gente vive. Mas está sendo muito bom, uma experiência maravilhosa. E tu, Grazi? Conta um pouquinho da tua jornada para nós. Então, muito obrigada pelo convite, meninas, bem lindo esse espaço, né? Pena que a audiência não consegue transmitir, né? Não conseguimos transmitir o cheiro, né? Porque é um lugar maravilhoso, cheiroso, muito aconchegante. A minha jornada, então, né? Sabe que quando eu estava eu fiquei depois que eu saí do Monjolo, né? Saí com 17 anos, né? Nós somos natural de Santo Antônio, nossa mãe ainda mora no Monjolo. E quando eu saí do Monjolo, eu fui trabalhar numa lotérica em Taquara, e lá eles diziam que eu saí, que era a rapadura que saiu do Monjolo para o mundo, né? E bem isso, assim, é uma frase que eu acho que me representa muito, que nós sempre tivemos, assim, essa vontade, esse sangue nos olhos de evoluir, de crescer. E, claro, né, essa questão de estar no CLT, né, e ser realmente mais seguro, e eu, como enfermeira, tinha sempre 2 empregos. Depois eu consegui um cargo de gestão na Unimed, em Novo Hamburgo, e é onde eu fiquei por 15 anos, e desses 15 anos, 13 anos foi na liderança, então, coordenação e né, mais a questão de liderança mesmo, em gestão. Nós já tínhamos, né, eu já tinha uma vontade de fazer de botar um negócio, de fazer alguma coisa, e não sabíamos o quê.
Então, foi que um dia não passava pela minha cabeça fazer depilação a laser, não era algo que me chamava muita atenção. Pois é, como é que vocês chegaram nesse momento de escolher essa atividade, Grazi? Essa franquia específica, né? Então, né, foi muito engraçado, porque, na verdade, não foi assim um planejamento. Foi por um acaso que eu caí na Não Mais Pelo. As minhas colegas de trabalho, colaboradores estavam fazendo, começou uma onda de todo mundo fazer depilação a laser. E então, umas diziam que doía muito e eu tinha muito receio, muito medo de fazer. Aí chegou uma determinada colega, uma par minha, e disse, nossa, eu fui do lugar e não dói nada. Ou eu que não senti nada. E eu disse, olha, onde é que tu foi? Disse, eu fui na Não Mais Pelo. Eu disse, vou marcar lá para mim ver como é que é então. E elas começavam, a mostrar resultados, erguer as calças, mostrar. E eu fui na Black Friday e comprei um pacotaço. E quando eu fiz a primeira sessão, me chamou muita atenção, assim, realmente eu me surpreendi, que eu não senti nada. E o resultado foi muito rápido, eu não imaginei que eu tivesse aquele resultado. Mas quando eu deitei na maca pela primeira vez, eu pensei assim, nossa, isso aqui eu quero. Isso eu domino. Nesse momento já acendeu o teu radar de empreendedora, Grazi. Já liguei o meu radar. E aí, então, na segunda sessão, eu já fui com aquele entusiasmo maior, de olheira, de observadora, sabe? De que realmente eu poderia. Comecei a questionar, falar com a franqueada sobre o negócio e com a colaboradora do lugar, que estava me atendendo. Só para fazer um parêntese, no que a Graziela estava complementando, o porquê que nós escolhemos a Não Mais Pelo, porquê dessa franquia. Onde a Graziela foi fazer a depilação lá em Novo Hamburgo, era uma conhecida dela, e aí a Graziela começou a comentar, e a especular um pouco mais sobre a depilação a laser, que seria uma coisa que chamou a atenção para empreender nesse ramo também. E de primeiro momento a Grazi até pensou em, de repente, ver alguma máquina de laser, abrir um salão e começar a aplicar o laser. E aí eles que orientaram, não, então se tu quer entrar para esse ramo de depilação a laser, eu vou te apresentar o CEO da Não Mais Pelo, porque a Não Mais Pelo, ela é uma franquia espanhola. Então fazem 12 anos que ela já está no mercado. E aí o CEO daqui que foi apresentado para Graziela, e por isso a escolha da Não Mais Pelo, a gente já foi induzido lá para esse local que a Graziela foi fazer. Vocês foram direcionados, então, para essa franquia específica. Exatamente. E isso é muito bom, que vocês conseguiram unir um sonho de vocês, digamos assim, que não sabiam muito bem, algo que já estava validado, né, gurias? Exatamente. Isso facilita bastante, quando a gente tem uma franquia, porque já vem com um padrão, com metodologia padrão, exatamente, específico já. E validado, nome, Validado, exatamente, já funciona. Então a gente abriu uma franquia, a Camila não quis na época abrir uma franquia comigo, que ela tinha muitos receios. Então, em fevereiro, eu pedi... Não é contigo. Eu tinha... Com qualquer pessoa, né, Camila? Ela disse assim, ela foi em abril no passado. Irmãs, minha gente, irmãs. A gente não vai brigar aqui agora, mas se der briga também é bom. Tem um meme, que faz assim... A Grazi me contou, olha, eu vou abrir uma Não Mais Pelo em Santo Antônio. Ou tu vai entrar de minha sócia, ou tu vai trabalhar pra mim. Então, não tinha muita opção, E eu fiquei... A primeira coisa que eu pensei, Grazi, quem que a gente vai depilar em Santo Antônio? Porque isso nunca me despertou esse desejo de fazer depilação a laser. Então, a Grazi, Camila, como assim? Quem a gente vai depilar? A cidade toda? Exatamente. E aí, antes de abrir com a Camila, eu abri uma outra franquia, da Não Mais Pelo, com uma amiga, uma sócia, em Montenegro. Porque também é outra questão que a franquia, ela já faz um estudo de localização, das cidades, de viabilidade, de qual cidade que pode ser, que aberto, comporta uma loja. Dele. Isso aí. Então, nós vendemos em dezembro do ano passado, a minha amiga foi embora para Portugal, mas antes disso, então, eu e a Camila abrimos em 25 de junho, que a gente então estamos de um ano de casa. De aniversário. De aniversário, então. Exatamente.
Gurias, nos bastidores, antes de iniciar a gravação, a gente estava conversando e vocês falaram um pouquinho da história de vida de vocês, né? De como foi sair do Monjolo para o mundo, né? Como que foi essa trajetória de vocês? Traz para nós, traz para os nossos ouvintes um pouquinho, né, dessa história tão bonita de vida de vocês. Até porque, pelo visto, já estava uma veia pulsando assim para esse lado empreendedor, né, Grazi? Sim, na verdade, então eu fiquei no Monjolo, né, até os meus 17 anos. A gente fala aquela outra parte anterior que o pai Pode faleceu? falar tudo sim, que vocês têm vontade. Eu acho que contem Tá. como era, né? Como era antes e como fomos, Tu, então. a mãe, o pai, a Camila. Então, vou começar pelo nenê da casa. Eu sou a filha caçula, nós somos em 3 irmãos. É eu, a Grazi e temos um irmão mais velho, o Fernando, que foi o primeiro que saiu de casa com 15 anos, por livre e espontânea pressão da nossa mãe, né? Surgiu uma oportunidade para ele morar com um tio nosso em Taquara e a mãe disse, Fernando, tu vai. E eles disse, mãe, vai porque lá o tio Sérgio vai te dar algum norte, tu vai ter mais oportunidade do que aqui. Então, Isso há quanto tempo atrás, Camila? Nosso Fernando tinha 15 anos e hoje ele tem 43? 44. 44? Há quase 15 anos, há 30 anos atrás. Isso aí. E logo depois, quanto tempo depois tu foi para Taquara também? Acho que uns 3, 4 anos depois eu fui morar com o Fernando em Taquara. Quando eu finalizei meu 2º grau, e aí eu precisava fazer uma faculdade, dando continuidade, então, essa parte aí. E então eu fui morar com o Fernando em Taquara para fazer a faculdade, ficar mais próximo, né, de transporte. Eu queria fazer, então, enfermagem, que era na Fevale, então facilitaria. E também para questão de empregos, né, a empregabilidade era mais fácil lá e eu já tinha onde morar, e enfim. Eu ainda estudava no ensino fundamental. A nossa família é do Monjolo. Já te cortei de novo, né? E aí, então, eu fiquei em casa com a mãe, o pai, a avó. Lá em casa, nós éramos em 7, né? Antigamente, tinha um senhor que ajudava nós lá. Então, era eu, o pai, a mãe, a Grazi, a avó e esse rapaz. Aí o rapaz saiu, a avó faleceu, o Fernando saiu de casa, a avó faleceu, a Grazi também foi embora. Ficou eu, o pai e a mãe em casa. E... meio rural, né? Agricultura. Então a mãe mais, né? Foi assim, sempre inovando, tentando vender. A mãe costurava antigamente. Essa nossa veia, eu acho que um pouco empreendedora também, de certa forma, vem da mãe, porque a mãe é uma batalhadora, né? Uma guerreira, é um tigre, assim. Então a mãe costurava. Tinha uma máquina de costura, costurava na garagem e vendia roupa para onde? Para as vendedoras da Pompeia. Eu entrava de sacola escondida, porque Deus livre, né? Imagina uma vendedora de roupa vendendo dentro de uma loja de roupa. A loja Pompeia. Isso não acontece mais hoje, né? As lojas Pompeias que nos perdoam, né? Mas... E a mãe, então, inclusive, né, quando a gente abriu um negócio, fazendo um guincho, um nicho ali com o nosso negócio, a gente dizia, mas a gente vai saber vender? A mãe disse, minha filha, se eu vendia camiseta e moletom para as vendedoras dentro da Pompeia, capaz que vocês não vão vender. Com o conhecimento que eu tinha, tipo, vocês achando uma Zé ninguém, né? Sim. O meu conhecimento comparando com o de vocês, então é óbvio que vocês vão conseguir. E aí, logo depois, a mãe parou de fazer roupa, e aí começou a fazer pães, doces, torta para vender. Fazia, nossa senhora, dá outro podcast aí, né? A gente trazia sacoladas de ônibus. Para vender aqui. Para vender aqui, distribuir em algumas padarias, né? Tenso. E, enfim. Aí, logo depois, surgiu uma oportunidade da mãe trabalhar com um tio nosso que tinha também uma padaria em Gravataí. Então, a mãe também saiu de casa e ficou eu e o pai em casa. A mãe saía segunda-feira de manhã e retornava tinha que na idade sexta-feira. nessa época, Camila? Eu tinha 11 anos. A mãe ficou não sei quantos meses exato, a mãe ficou lá no meu time de Gravataí. 8 meses ela ficou. Saía segunda cedo e voltava só na sexta-feira, né? Naquela época eu dependia de ônibus, eu nem tinha condições de pagar passagem uma vez por semana para vir ali em casa, ver como é que estavam as coisas, né? E foi um momento que eu tive
abracei a casa, né? Com 11 anos, eu fazia comida, lavava roupa, enfim, era dona de casa e continuava estudando na escola do Monjolo. Quando a mãe retornou, o pai estava em função de fazer açude para criar peixe, que sempre foi um sonho do pai, criar peixes. E claro que deveria ter feito muito esforço, né? Em função de encanamentos do açude e tal. E quando a mãe voltou para casa, a mãe ficou 18 dias em casa e o pai faleceu. Né? Um domingo de manhã, o pai teve uma dor no peito, um desconforto, foi para o hospital em Santo Antônio. A princípio não era nada de grave. Segunda-feira amanheceu pior. E aí daqui encaminharam com urgência para Porto Alegre. Nunca vou me esquecer que essa segunda-feira eu chorei a manhã inteira atrás da escola. Só deixa eu cumprimentar do pai ali que eu não vou chorar mais. E aí na segunda-feira foi encaminhado direto para Porto Alegre e realmente o pai estava com um comprometimento bem grande na veia aorta. E então na terça-feira seguinte seria fazer uma cirurgia e no meio da madrugada ligaram para a mãe e o pai tinha falecido. Foi um momento bem difícil, então, né? Com certeza para vocês. Bem difícil. Tu estava morando com o Fernando já nessa época, né? Fazia 2 meses que eu morava em Taquara com o Fernando, então nós viemos para casa, né, pro velório do pai, com as nossas coisas, tudo. Quer dizer, né? Vou embora. Acabou, vai ficar a mãe, a Camila, né, e vamos para casa, então. E aí depois passou, né, a função ali de velório e a mãe disse, gente, vocês vão se arrumar e vão. Você não pode mais perder o trabalho, dias de trabalho. Eu disse, não, mas a gente não vai mais voltar. A mãe disse, não, vocês podem ir que eu e a Camila vamos se virar. Vocês vão fazer o que aqui no Monjolo? Não tem futuro aqui. Muito visionária né? ela, extremamente, né? A mãe é uma fortaleza, incrível. né? A gente nunca viu a mãe chorar, né? A morte do pai. Claro que hoje ela diz, né? Que ela chorava escondida, né? Mas na nossa frente nunca. Então, assim, essa fortaleza, essa leoa que é, né? A gente, né, como mãe, já somos, né? Mas realmente é uma fortaleza que a mãe nos inspira sempre, né? E aí, então, seguimos, né, as nossas vidas. A Camila, aí, por um bom tempo, ia para a faculdade lá do Monjolo. Fazia, né? Vou contar essa parte até a Camila se restabelecer. Ela cobrava as passagens, né, do ônibus para subsidiar a passagem dela, né? Então, na época que o Batista ia, então por muito tempo aconteceu isso e até que a Camila formou-se. Aí então, Camila, qual é a parte? Aí então me formei em psicologia na Facate, em Taquara. Depois fiz uma pós-graduação em avaliação psicológica. Hoje eu atuo ainda, né, como psicóloga clínica na Clínica Vida Rara, onde eu trabalhei meus últimos anos ali de CLT, e também atuo como psicóloga do trânsito no CFC, aqui em Santo Antônio. E agora empreendendo com a Grazi. Aí depois disso também veio um casamento, né? 3 filhos. Maravilhoso. Vai fazer 11 anos que eu casei e também foi outra coisa muito difícil para mim. Claro que eu queria muito, né, casar e estava, óbvio, decidida, depois de anos, o Leonardo me enrolando. Mas também foi um certo luto, sim, que eu enfrentei, né, de ter que sair de casa e aí deixar a mãe sozinha. Porque lá no Monjolo, não é na beira da estrada que a mãe mora. Tu entra numa estradinha, atravessa um campo de futebol e tu pode gritar para os vizinhos, que não vai ter nem vizinho por perto para ouvir, né? Se o cachorro ouvir, beleza, mas não tem, sabe? Ainda graças a Deus que agora a gente tem telefone, que dá para se comunicar, que até então a gente, para falar com a mãe há pouco tempo atrás, a mãe tinha que meio que combinar um horário com nós para ir para um lugar estratégico, subir lá na ponta de uma árvore para conseguir ter sinal no telefone para a gente conversar, né? Agora tem Wi-Fi, agora, né, tem outros meios que facilitam isso, mas foi difícil também para mim esse momento de sair e deixar a mãe literalmente sozinha. Tive que fazer constelações para isso também, para me resolver. Né? Tive que buscar ajudas alternativas, porque tudo isso vai tocando muito na gente. Gurias, ouvindo essa história de vocês, eu acho que a gente, com certeza, as dificuldades que tu tem, né, na tua infância, os problemas, os desafios que tu enfrenta no início da vida, isso não define a pessoa que tu pode te tornar, né?
Eu acho que para vocês foi algo que impulsionou, junto com a presença tão forte da mãe. Da mãe, porque né? nós tínhamos que tudo pra estar no jogou Monjola. vocês, né? Jogou vocês pro mundo, Sim, literalmente. jogou. Não, vocês vão. E Porque ela sempre- sabia, né? Acreditava no potencial dos filhos que tinha. Mas isso é muito incrível. A gente se pega muitas vezes falando nisso. Tipo, gente, olha a visão que a mãe tinha. Quando a gente era criança, Deus me livre de dormir na casa de um coleguinha. Não. Pode trazer todos os coleguinhas para dormir aqui em casa, mas daqui vocês não saem. Ah, eu vou mandar para casa de quem eu não conheço? Não conheço o pai, não conheço a mãe, não sei como é que é. Então, assim, e a Hoje tu mãe, sendo gente... mãe, né, Camila? E hoje, sendo mãe, eu falo a mesma coisa. E a mãe dizia assim, ó, quando eu já era mais rebelde, nunca fui muito rebelde, mas quando eu tinha, assim, uns 10 anos, mãe, todo mundo posa na casa dos outros, porque que eu não posso posar? Minha filha, quando tiver os teus filhos, tu vai entender porque eu tô dizendo isso. E eu, meu Deus, Faz eu a lembro mesma disso todo coisa. dia. Eu lembro disso todo dia, né? E a mãe foi criada, nascida lá no bico do morro do Cantagalo, sem luz, sem água, sem assim, ó, com um mínimo, sem nada de instrução. Naquela época, as crianças chegavam em casa com a pela cegonha, né? Então, assim, a comunicação em família era zero. A minha avó teve 13 filhos, 16 gestações, né, Grazi? Todo mundo vindo pela cegonha. Todo mundo, todo ano a cegonha trazia uns 3 filhos para aquela casa, eu acho. E aí a mãe teve uma oportunidade também de uma tia dela, convidou ela para morar em Porto Alegre, quando a mãe tinha 16 anos. Eu não me lembro exatamente. Então a mãe teve uma vivência em Porto Alegre também e retornou para o Monjolo para casar com o pai, que era o amor da vida dela. Que também foi um casamento que não durou muito tempo, durou 21 anos. 21 anos. Sim. Gurias, e Que a mesma lindo, coisa né? que a gente estava falando História linda. antes sobre o ambiente, né? Se for parar para pensar. A mãe de vocês já não tinha um ambiente, mas ela acabou fazendo por conta de uma experiência que ela viveu, que ela teve a oportunidade, ela viu o que era isso. Muito provável. Exatamente. E o ambiente de vocês, ela acabou refletindo isso. É o que a gente estava falando antes do episódio começar. É o ambiente. Que legal. Muito linda essa história de vocês. E eu queria só deixar registrado que apesar, ou acho que nem apesar, né? Porque vocês viveram tudo isso, mas vocês usaram toda essa energia, tudo que aconteceu, todas as dificuldades, os desafios que vocês passaram, vocês usaram como ferramentas para se tornar as pessoas que vocês são hoje. E eu conheço a Camila há muito tempo, né, Camila? A gente tem uma jornada juntas também. E a alegria de viver que a Camila tem, que a Grazi tem, que a Dona Maria tem, é muito contagiante. Então, isso é... Eu acredito muito que isso tudo é porque vocês souberam carregar a bagagem de vocês. Sim. Né? Durante todo esse processo, vocês souberam o que colocar dentro da malinha, o que levar e o que deixar para trás. Né? Exatamente. A gente segregou o de bom que teve, Isso né? aí. E não dá para ficar se lamentando, né, com as coisas que não deram certo, né? Ou que nós vivemos uma infância sem nada de brinquedos, né? Sem nada. Então, assim, não é porque a gente vive hoje a gente realmente nossos filhos têm muitos brinquedos, a gente sempre fala, nossa, a gente não tinha nada. Né? E éramos muito felizes, né? A gente lembra das brincadeiras que a gente fazia, né? Não vou citar aqui, é meio bizarro nossas brincadeiras, mas realmente tivemos uma infância muito feliz. Sim. Hoje a mãe está fazendo, no dia 28, está fazendo aniversário. Parabéns para a Dona Maria, 77 anos. 77. Que legal. E não parece que ter essa Não. idade. E a Ela energia que ela tem, tem. vitalidade, coisa boa, né? Incrível. Gurias, voltando agora para o nosso assunto, né? Abrir um negócio não é a mesma coisa que empreender. Vocês concordam comigo? Concordamos, total. E dentro desse negócio, né? Dentro desse novo momento em que a Camila e a Grazi estão vivendo,
Quais os desafios que vocês enfrentaram? Quais os medos, né? Em que momento vocês se deram conta de que vocês não eram apenas as donas do negócio, como a gente diz aqui em Santo Antônio, né? O negócio é meu, eu sou a dona do negócio, a proprietária ou o chefe. Que vocês precisavam ser as CEOs, que vocês precisavam gerir o negócio, que vocês precisavam olhar para esse negócio visando resultados e com um olhar muito empreendedor para aproveitar as oportunidades que foram surgindo. Não é pouca coisa a gente empreender, né? Nós temos inúmeros desafios, desde para abrir uma empresa, né, e começar a fazer a engrenagem rodar, né? Se então, tratando de franquia também, de dores de barriga, né? Nossa, a gente teve muitos, Insônias. né? E realmente uma franquia a gente presta, né? Tem uma prestação de contas, né? Digamos assim, mensal. Tem que dar certo, né? Tem que dar, não tem como tu recuar e dizer, vou ver se vai dar. Não é vou ver se vai dar. tem que dar. Tem que fazer dar, né? Então realmente é folha de pagamento, né? Então nós temos pessoas que dependem de nós, né? Então isso é Independente do tempo, né? Se chova, se vende, se o cliente vem ou não, tu tem aquele Os compromisso. teus compromissos, exatamente. né? Então, claro que nós, né, somos pequenos, né? Mas nós também somos pequenos de um ano de empresa, né? Mas nós temos então hoje 3 colaboradores. Desafios: ter uma equipe, né, que realmente atenda o nosso cliente com muito carinho, com muita atenção. Hoje, graças a Deus, a gente tem 3 pessoas maravilhosas. Não foi fácil, né, até chegar com essas meninas. Está lá hoje, então, a Deise, a Bruna e a Vivi. A Vivi está conosco desde a abertura. E, realmente, a Vivi é nosso braço direito. É uma pessoa que age como a gente, é uma pessoa extremamente comprometida. Vale muito ressaltar aqui, porque ela vale, né, todos esses elogios, né? Quase, né? E as outras 2 meninas, né, a Bruna e a Deise, começaram há pouco tempo conosco, né? Mas está muito bom, assim, essa nossa equipe. Mas é diariamente, né? É busca de cliente todos os dias, busca de vendas, né? Meta. Bater meta. Então, é nos virar no 30 mesmo. E sempre fazer alguma coisa para encantar mais, cada dia mais, os nossos clientes. Tu não pode fazer, hoje é essa receita, então todos os dias vai ser essa receita. Eu gosto muito de dizer que hoje não basta só satisfazer o cliente. Tu precisa encantá-lo. Exato. E a gente tem um propósito também. A Não Mais Pelo, ela proporcionou para todos os franqueados uma mentoria, 2 aulas com um mentor, Paulo Casaques, né? E aí, a partir da 2ª aula que a franquia nos deu, dali em diante, quem quisesse continuar a mentoria, era cada um por sua conta. E um propósito que nós temos, que depois a gente começou a fazer essa mentoria com ele, entrega mais do que o combinado para o teu cliente. Então, isso nos move muito, né, Grazi? Eu acho que esse é um diferencial. Do mais simples, né? Se tu vai oferecer um cafezinho, não oferece só o cafezinho. Coloca um biscoito, uma balinha. Exato. Né? Exatamente. É pequenos detalhes, né? E acho que podemos pegar esse gancho do Paulo Eu Casaques, né? eu até ia Então, perguntar para vocês se vocês continuam, porque a Camila fez faculdade, fez pós, se especializou dentro da área dela. Tu fez a tua faculdade, né? Pós O teu também. pós, fez várias especializações dentro da tua área, do nicho que tu atuou até um ano atrás, né? A partir do momento em que vocês se desligaram, entre aspas, né? Mas que se propuseram a colocar uma empresa para vocês. Vocês continuam nesse processo de estudo? de aperfeiçoação, né? De aperfeiçoação. Eu fiz pós em terapia intensiva, né? Quando eu estava na assistência ainda. Quando eu entrei para a liderança mesmo, para a gestão da empresa onde eu estava, eu fiz também uma pós-graduação de gestão de recursos humanos, porque era necessário, eu fazia muito mais gestão, né? Então precisava saber como liderar e etc. Depois que eu saímos das empresas, a gente sempre estava em busca de cursos, né? E YouTube, né? A internet tem muitas coisas. Então, desde que nós nos conhecemos, né? Tivemos contato com o Paulo Casaques, foi divisores de água nas nossas vidas, né? Ele virou a chave. Total. Né? Ele tem uma energia, ele consegue se colocar no nosso lugar e parece que tudo que ele fala é pra gente, assim. E aí, então,
Claro que pagar uma mentoria não é barato. E a gente diz, né, eu e a Camila dizemos, olha, esse é o investimento. Nós tivemos que abrir mão de algumas coisas para conseguir, então... Conhecimento é investimento, exatamente, né, Grazi? E realmente, assim, foi o melhor investimento, eu diria, que a gente fez ultimamente foi essa mentoria. Foi realmente... Ele mudou a nossa frequência, né? Mudou a sintonia e hoje a gente consegue enxergar oportunidades de negócio que vai muito além da Não Mais Pelo. Muito além. Que é a hora que a gente sai da garrafa, né? Que a gente fala. Porque às vezes tu tá tão imerso no teu trabalho que ou tem alguém te amparando ou tu precisa sair da garrafa e ver o rótulo, como a Lisa diz. E é nesse momento que a mentoria faz muita diferença. Que é onde tu vê as outras oportunidades. Exatamente. E a gente tem que estar sempre com o radar, né? Tu tá sempre com um olhar sistêmico e nós temos, né, a intenção, né, de ter outros negócios. E eu sempre tive essa vontade de ter mais do que um negócio, né? A gente está começando agora com uma mentoria de lideranças e liderados, né, para colaboradores e líderes pela minha experiência, pela mentoria que a gente está tendo, né, apoio, isso. E com a psicologia, né? Que aí tem tudo a ver, né? Juntou o conhecimento que tu trouxe, a tua bagagem profissional. Exatamente. Na área, como líder, né? Como gestora, como treinadora, né, Grazi? De líderes, com a psicologia da Camila, com todo o estudo científico que a psicologia traz sobre o ser humano. Vocês vão juntar esses dois conhecimentos e vocês vão oferecer uma mentoria para empresas, exatamente. É isso? Que ótimo. É isso aí. Que legal. Vocês falando e a cabeça do empreendedor vai. Então, vocês que têm empresas, né, nós estamos iniciando com pequenos e médio porte, né, até para a gente se profissionalizar melhor, né, e até porque dá conta, a gente não pode também abraçar, né, muita coisa e depois a gente não se perder. Já temos uma procura, né, então diante disso que nos fortaleceu mais ainda essa nossa de colocar em prática essa nossa ideia, porque as pessoas nos procuravam e nos procuram pedindo ajuda, né? E aí a gente disse, por que não, né, a gente aproveitar isso? Tu sabe, Grazi, que eu acho que é uma das dores mais recorrentes em todas as empresas. Não importa se tem 2 colaboradores ou 100 colaboradores. Sabe? Tu ter esse trato, tu conseguir liderar, tu conseguir comunicar corretamente com a tua equipe é a maior dor. E aí, atrás disso, vem todos os outros problemas, né? Desafiador, né? É muito desafiador. E eu acho que o gestor, o diretor da empresa, o CEO, ele precisa ter um olhar, um radar ligado 360 graus. E, nesse momento, ter pessoas como vocês, né, que conseguem direcionar alguns assuntos junto com essas frentes que levam a empresa adiante, isso é maravilhoso. É maravilhoso, é investimento. Eu sempre digo que investir em pessoas, investir em conhecimento, entregar mais para os teus colaboradores, isso vai refletir diretamente no resultado que tu vai entregar para o teu cliente. Não tenho dúvida. O algo a mais que tu falou, sabe, Camila, vem junto nesse processo. Exatamente. Né? A produtividade. Eu sempre digo que pessoas felizes produzem mais. Com certeza. Né? Sim. Então, olhar para o ser humano, olhar para as pessoas, saber falar com as pessoas, isso faz diferença num processo de uma empresa, né? E poucas as pessoas, né? Poucos os empresários conseguem um líder pronto. Aliás, não existe um líder pronto. Tu sabe que eu né? na minha... Então, é um desafio diário de a gente treinar um líder, né? Não é só a tua equipe, mas de treinar uma liderança, né? E olha o que vocês vão oferecer, né? O salto que essa empresa vai dar quando já recebe profissionais, não digo prontos, mas experientes. Né? Liderança é treinável, Grazi? Ou a pessoa precisa ter perfil... Nossa, nós falamos isso hoje de manhã. A pessoa precisa nascer líder, tem que estar na personalidade dela, ela, sabe, tem que ter o perfil já ali assinado.
Ou tu consegue treinar uma Lapidar? pessoa que tenha aptidão à liderança a ser um bom líder? Então, a pessoa, tu falou uma coisa importante, a pessoa tem que ter uma aptidão. Aí tu consegue treinar e modelar. Tu não consegue, né, uma pessoa que não tenha, né, realmente recursos nenhum, nem vontade de ser. Então, é aquele questão, tu tem que colocar as pessoas no lugar certo. Exatamente. Né? Dentro de uma empresa, a gente tem vários Aproveitar a perfis. genialidade de cada um. Isso aí, para focar. Então, eu vou ter uma pessoa lá que não gosta de liderança. Não, mas eu quero que tu seja líder porque eu confio em ti. Eu vou te dar treinamento, eu vou fazer para... Não, se ela não quer, não vai adiantar tu treinar. Então, a pessoa, um mínimo de aptidão, ela tem precisa que ter algumas características, eu acho, também, né? A pessoa precisa ter algumas características que podem levar ela a essa função de liderança. Aí é treinável. E aí é treinável, né? Isso é muito incrível que nós temos filhos pequenos e a gente já consegue observar na atitude das nossas crianças, no brincar, perfis, né? os perfil tá ali, né? Tu sabe aonde que tu pode ir com aquela criança, o quanto que tu vai poder estimular ela e, né, possivelmente o que ela poderá representar isso no futuro. Agora tem outras que não adianta tu ficar projetando um grande líder, né? que vai acabar sendo frustrante, né? Não, para quem cria expectativa, mas tu sabe vai ser muito boa em sabe... outra área, em outra atividade. Exatamente. Então, não é todo mundo que quer ser líder. Não é todo mundo que quer ter uma empresa, né? Eu tivemos várias pessoas agora há pouquinho tempo que disseram para nós, isso é uma coisa que não me brilha. E tem empresários que não são líderes. E eles precisam, claro. Com certeza. Eles precisam, inclusive, de alguém que dê esse norte dentro da empresa para ela assim poder... como tem empresários que não são empreendedores. Né? Com certeza. Eles trabalham dentro do negócio deles como se eles fossem o colaborador. O braçal. Eles estão na operação, eles estão no serviço braçal, eles estão lá dentro do olho do furacão, que como também eu digo. é muito necessário, e não né? consegue, Mas não o tempo todo. Não o tempo todo, porque precisa sair para olhar para dentro. O E negócio ver é aonde dele, tem que quem melhorar. Tem que ver as possibilidades é ele, né? Como dono. Ele sabe o que ele quer. Sim. Ele sabe onde ele quer chegar. Então, não tem como ele ficar no braçal. Mas aí é aquilo, se tu não começa a pensar um pouco fora da tua caixa, tu não consegue sair para ter esse olhar de cima da tua empresa, né? Se tu não te permite, não, dá licença, agora de tarde eu, né, vou deixar meu serviço braçal aqui e vou olhar no todo a minha empresa, como que tá olhar de cima. E eu acho que hoje, no geral, os empresários, os empreendedores, donos de negócio, eles estão preocupados com isso, sabe? Como conduzir a empresa, como tirar o melhor resultado da equipe, como atingir os resultados necessários, como superar os resultados, né? Como atingir metas. Até algum tempo atrás, as empresas trabalhavam por trabalhar para pagar conta. Exatamente. Né? Pelo menos pequenos e médios trabalhavam como conseguir a melhor performance dentro do que eu tenho aqui para mim sobreviver, para mim pagar meus boletos, pagar meus funcionários. Não é assim. É bem isso. Hoje não. Hoje as pessoas estão dentro do negócio, mas elas querem mais. Elas buscam conhecimento, elas buscam tecnologia, elas buscam pessoas adequadas para as funções, elas buscam mentores, né? Exatamente. E isso é o legal, isso é o legal, essa troca. Até porque essa parte estando redonda é onde tu consegue te dedicar ao outro lado, né? Aquele lado que te espera em casa, que tu também precisa de tempo ali. Então, o momento que tu fica 100% dentro da tua empresa e o restante, o que tu faz, né? Tu falta em algum lugar. Em algum lugar tu falta. E por falar nisso, a gente gostaria de saber como que vocês levam a vida profissional, a vida de mulher, né? Porque vocês também têm as necessidades de vocês, de mãe, de esposa, de filha, de amiga. Como que vocês conciliam tudo isso na Camila e na Grazi? A gente... Não concilia. A gente tenta. A gente tenta. Bom, eu tento eu consigo me organizar, porque fazem 2 anos que eu descobri o beach tênis.
Sou viciada em beach tênis. Próximo quadro. Eu preciso jogar beach tênis. Não, eu também, 99 dos Grazi. clientes jogam beach. Eu fico um peixe fora da água. eu tenho raquete lá As em minhas casa amigas todas jogam beach tênis. Todas. Tu não A joga gente. ainda? Não. Como que a não, gente, Lívia? a Não. gente se reúne numa janta, numa festa. O assunto é o beach tênis. Tu tá por Bom, fora. Preciso. Então, vamos nos adequar. Provei dessa cachaça e viciou. Eu me organizo para jogar principalmente de manhã, cedinho, né? Das 6 às 7 da manhã, para não comprometer meu horário já depois de trabalho, ao invés de ir pra uma academia, ao invés de jogar, para mim já conseguir ter esse tempo, né, com as crianças. Porque enquanto eu tô jogando, tô lá totalmente tranquila, que eu sei que eles estão em casa dormindo. Aí eu chego em casa às 7 horas, aí a Lara já tem aula às 7h25, então é mais corridinho. E assim vai. Eu acho que eu consigo conciliar tudo, assim, bem, sabe? A vida Tem uma rede de apoio Sim, legal. nossa, também. muito. Eu tenho a minha sogra que, meu Deus, é uma mãe, assim, né? Pra mim, pras crianças. De onde eu vira, busco, de onde eu vira, levo, de onde eu vira aqui. Ela tá sempre pronta. É que Disposta. nem a mãe. Se a dona de Elvira não pode, né? Eu chamo a mãe parece que mora do lado de casa. Ela vem do Monjô, assim, ó, num vento, né? E o Leonardo também é super parceiro. Por ele também, né? São incentivadores Total. de vocês, os Total, maridos. sim. Total. Nossa, super apoiadores. Né? Pode continuar, não vou. Depois eu Não, eu ia dizer que o Leonardo também tem uma flexibilidade, assim, de conseguir ajudar, né? De pegar uma criança na escola, de levar para natação, aqui e ali. Então, a gente consegue conciliar tudo isso. A gente tem vida social, né? Com amigos. Isso é a gente, importante, né? Eu tenho muitas vezes janta, né? Com só as Ou beach gurias e o Leonardo tênis. fica em casa com as crianças. Sim. Então, Ai, que bom. eu acho que eu consigo conciliar tranquilo tudo isso. E tu, Grazi? E eu consigo conciliar também. Tu tem um fator a mais, né? Eu tenho 80 quilômetros Pré-distância. para vir, 80 quilômetros para voltar, que eu venho de Novo Hamburgo todos os dias. Eu tenho um esposo extremamente parceiro também. Então, o Éder, ele fica em casa, faz home office, né? Ele trabalha em casa. E tem uma outra pessoa que me ajuda. Então, as crianças vão na escola e o leve e traz fica por conta do meu excelentíssimo. E final do dia, né? Eu vou sempre para casa. Final de semana, então, a gente sempre tem uma janta, algum contato social em relação a amigos. Ou a gente vai na mãe também, final de semana, tem a outra avó também, né, a dona Lourdes. Então, a gente precisa conciliar, né, as nossas famílias também. E manter por a isso saúde, né, mental. muito importante, né, a nossa religiosidade, a gente dá atenção bastante. Nós somos Atender a nossa todas as áreas espiritualidade. da vida, né? A gente não pode ser só profissional, né? Exatamente. Isso é para complementar, por isso ainda que a gente tá estamos nos segurando para não abrir ainda os sábados. Né? Então, nosso horário é de segunda a sexta, então isso também nos ajuda, né, para deixar ali o sábado e o domingo para nós. E com essa visão toda, assim, de mulheres de negócio, como vocês se enxergam daqui 5 anos? Vou deixar a Gazela responder primeiro. Não vale Vai que dá uma colar. ligação ali que tu responde. A nossa sintonia. A nossa sintonia é a mesma. Eu me enxergo, sinceramente, né? Não quero ser tão audaciosa, mas Seja. as palavras têm poder. E eu me enxergo uma mulher extremamente bem-sucedida financeiramente, porque nas outras áreas, graças a Deus, eu sou e estou, né? Que é família, mãe, né? Filha, etc. Mas financeiramente, realmente, eu quero ter a minha liberdade financeira, porque hoje é tudo muito justo, né? Porque a nossa vida precisa ser um malabarismo o tempo todo. É um equilíbrio constante, Exatamente. né, Grazi? Então, daqui a 5 anos, isso não é muito, mas também tem um bom tempo, né? E a gente tem Para construir esse caminho. para construir. Estamos construindo, né? Eu não vou construir daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Eu já comecei a construir, né? Já começamos a construir. Então, essa união, essa fusão de Grazi e Camila, né? Realmente tem É uma explosão. Exatamente, né? Acendo. Intenso. Nós É uma potencializamos explosão, muito. vocês duas. É exatamente isso aí. Não vou dizer que tá com vergonha de falar isso, né? Mas eu iria dizer assim, eu me enxergo uma pessoa de sucesso, mas graças a Deus a gente tem que considerar que a gente já é pessoa de sucesso, né? Diante
de tanta coisa que a gente vê assim ao redor da gente, então a gente não tem nada para reclamar. E toda a superação que vocês Nós tiveram somos também, né? muito abençoadas, né, por Deus e muito gratas por estar, né, onde a gente está assim, em equilíbrio total na sociedade, na família, né, que é o principal. Nossos filhos são perfeitos, né, crianças sadias. Então, realmente, hoje a gente trabalha em busca, né, de uma liberdade financeira para dar todo um conforto pro de melhor que a gente tem, que é para os nossos filhos, né, Grazi? Então, é isso aí. Que legal, que legal. Gurias, e se vocês pudessem deixar uma mensagem para quem está pensando em empreender, o que vocês diriam que é o norte para elas, uma sugestão? Uma direção. Eu diria para se afastarem dos pensamentos negativos. Né? As pessoas precisam mentalizar e se conectar com pessoas positivas, né? Pessoas que queiram também voar alto. Né? Às vezes a gente tem um sonho, mas parece que é tudo tão intangível, tão longe. Mas se tu tem uma pessoa de sucesso, estuda ela. O que ela está fazendo? O que as pessoas de sucesso, aquelas pessoas que tu acha o máximo, o que elas estão fazendo diferente que tu não está fazendo, né? E não precisa ser assim, ó, um artista, né, de Hollywood, que eu vou me aproximar daquele ator, daquele artista muito sucesso. Não é isso, pessoas próximas de ti, né? A Lisa tá tão bem, olha como tá crescendo. Vou me aproximar da Lisa, fazer uma amizade, conhecer melhor. Daqui a pouco vai que a Lisa tem uma oportunidade para mim, né? Me chame pro time dela. Te cortei de novo. Mas a minha mensagem é essa, assim. Então, não fuja de pessoas negativas. Fuja de não pessoas vibram negativas, na mesma né? frequência Exatamente, que tu. porque as pessoas, muitas pessoas, né, dizem que torcem e não torcem. Então, as pessoas sabem com quem tu tá realmente, tem a filtro, né? Há pouco tempo a gente estava em uma reunião antes de vocês chegarem. E aí essa pessoa estava nos perguntando daqui, aí eu falando dela, disse: Lisa, pelo amor de Deus, tenha filtro. É isso. É né? isso. Eu acho que define bem Exatamente. e finaliza essa tua mensagem. Eu acho que ter filtro é fundamental. Exatamente. Para tu entender o que te faz bem, o que tu coloca na tua mala e o que tu tira. Exatamente. E tu, Camila Genari? Deve ter pensado a mesma coisa que a Grazi, né? Sabia que eu trabalhei 6 anos com a Lisa, né? Na Decor Móveis. Ah, não. Na rua Marculino Se tu falar, Tem tanta coisa esse baú pra tirar. Mas vamos deixar abaixo, espero né? que coisas boas. Deixa abaixo. Maravilhosas. Espero que eu tenha deixado alguma sementinha nesse teu coração, Camila. Muitas maravilhosas. Muitas, porque ela fala sempre muitas coisas, às vezes é muito engraçadas. Mas então, mensagem, né? Vocês querem mensagem final? Quando eu trabalhava no Decor Móveis, né, a Lisa oportunizou para todos os funcionários uma palestra com o Eduardo Teva. E ele falou uma coisa que ficou gravada em mim e para quem hoje é CLT e que um dia pensa em ter um negócio próprio, né? Tá de saco cheio daquela tua empresa que tu trabalha, faça o que o Eduardo falou. Tá de saco cheio do teu trabalho, não suporto mais meu patrão, não sou valorizado. No outro dia tu acorda e tu dá o teu melhor na empresa que tu trabalha. Sabe por quê? Porque talvez não o teu patrão vai te ver, mas vai ter algum cliente, algum fornecedor, alguém que vai passar por naquele momento e vai ver, opa, a Kelly é diferenciada. Eu quero a Kelly para mim. Eu quero a Kelly trabalhando com essa intensidade no meu time. Então, essa é a minha mensagem. Tá ruim, dá o teu melhor. Né? Não fica fazendo picuinha para tomar que meu patrão me bote pra rua, para me pegar meus direitos, receber meu seguro e depois de 4 meses eu ver o que eu vou fazer. Não caia nessa bobagem, né? Então, assim, ó, não demore tanto tempo também para sair da zona de conforto. Eu tinha um pouquinho de medo de arriscar, né? Mas eu enxergo isso, né? E agradeço a Grazi por ter me dado aquele empurrão, assim, para ter caído do paraquedas. E realmente, né, alçar esse voo junto com ela. Porque eu me sentia uma pessoa insegura, mas eu sempre dei o meu melhor. E eu acho que isso, agora fazendo uma análise, assina o que tu disse, Grazi.
vocês duas estavam vibrando na mesma frequência. Exato. E tu foi o esteio da Camila quando ela precisava desse empurrão, dessa coragem. Total. Muito. Então, Verdade. é a assinatura de que realmente pessoas vibrando na mesma frequência têm que estar no teu lado, juntas, para percorrer o caminho que tu deseja. Que legal. Que legal, gurias. Muito obrigado por terem vindo, por terem aceitado o nosso convite, por compartilhar conosco essa história tão linda, né? E esse propósito e esse projeto novo que está por vir. Provavelmente a gente ainda vai falar muito sobre isso aqui. Só fazer mais um parêntese. Camila. As nossas empresas, né, que estão nos procurando não são tão de pequeno, médio porte, né, Grazi? 250 colaboradores. 250 colaboradores a gente vai estrear. Então, tá bom, né? Para começar, tá bom. Grandes, parabéns. A gente fica muito feliz com toda essa conversa, né? Com toda essa energia que vocês trouxeram aqui para a Alma hoje. Acreditamos que vocês já são sucesso e vocês vão plantar uma caminhada, né, linda daqui para frente. Muito obrigado, gratidão por terem participado. Deixem para nós e para os ouvintes, né, para quem está nos assistindo, as redes sociais da empresa de vocês. Nosso Instagram é @nãomaispeloSAP. Sigam o Instagram das meninas, liguem, entrem em contato, façam uma avaliação, peçam um orçamento, vão lá tomar um café, comer uma bolacha. Isso daí não bater dói. Um papo, né? Não dói, Thalisa. Não dói, é tudo bem legal. Então, assim, gurias, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Sigam as gurias da Não Mais Pelo SAP no Instagram. Sigam a gente aqui no YouTube. Ative o sininho. Comentem nesse episódio o que vocês mais gostaram e o que vocês querem ver por aqui. E obrigado por estarem conosco, né? Por estarem aqui mais um episódio, né? Mais um episódio. Então, curta, comentem, compartilhem e nos aguardem para os próximos episódios. É isso aí.